Bom dia! Bom dia, pessoal! Colo de vó. Não tem nada melhor que isso! Mas a dona Sônia, gente, nunca pôde oferecê-lo para os netos. Até realizar uma cirurgia na aorta. Eu nasci de novo. Agora já posso carregar meu neto. Para fazer o procedimento, os médicos imprimiram a aorta em 3D. Isso permite testes para diminuir os riscos. Tecnologia a serviço da saúde. Os óculos de realidade aumentada também ajudaram muito. Eu posso até andar ao redor da horta ou rodá-la aqui com a minha mão, ampliá-la, reduzi-la. E mais! Varizes! Você vai conhecer a técnica que queima as veias por dentro da pele. Como ela está comprometida, ela atrapalha na nossa circulação. O procedimento na dona Josélia levou apenas 20 minutos. Essa cirurgia, o tratamento é mais simples e a recuperação é mais rápida. Por que quem faz a cirurgia bariátrica fica com varizes? E por que quem está acima do peso também tem mais risco? Hoje é dia de Bem Verão aqui no Bem-Estar. E quem está com a gente hoje aqui é o nosso consultor, o cardiologista Dr. Roberto Calil, e o cirurgião vascular Sérgio Belzacchi. Você tem dúvidas? Manda pra cá, liga aí 4002-2884 ou então pelo falecomaredeglobo.com.br ou escreve nas nossas redes sociais usando a hashtag Você no Bem-Estar. Agora conta uma coisa pra gente, você já pensou como seria a sua vida se você não pudesse carregar nem o peso de uma sacolinha de supermercado? Muitas pessoas que sofrem de problemas na artéria mais importante do corpo, que é a aorta, enfrentam esse tipo de limitação. A gente vai conhecer agora a história da dona Sônia. Ela passou os últimos 5 anos sem poder fazer nenhum tipo de esforço. A Valéria Almeida vai contar essa história linda pra gente agora. O Felipe, de 4 anos, e a Isabela, de 6, nunca sentiram o prazer de ganhar um colo de vó. E olha que eles são o xodó da Sônia. Ai, que delícia! Foi descoberto minha primeira aneurisma em 2013. Ela nasceu em 2012. Até agora que ela completou 6 aninhos, nem brinquei praticamente com ela. A Sônia passou os últimos anos convivendo com uma doença gravíssima que pode levar à morte. Um aneurisma na aorta, na região do abdômen. A artéria é a mais importante do sistema circulatório. A aorta é o nosso grande cano de condução de sangue no organismo. A partir de pressões muito aumentadas, essas regiões se tornam frágeis, já dilatadas, e, portanto, podem levar a uma situação chamada de ruptura. A gente conheceu a Sônia às vésperas dela fazer a segunda cirurgia para corrigir o aneurisma. Cada dia que vai passando, se fala, ai meu Deus, mais um dia que você acordou. Porque eu posso simplesmente acontecer alguma coisa dormindo. Foram anos de medo e de muitas restrições. Não posso carregar muito peso. É subir escada muito alta. Que tudo tem que ser meio limitado. Depois da primeira cirurgia há 2 anos, os médicos resolveram estudar melhor a nova intervenção, usando a tecnologia como aliada. Essa é uma impressão em 3D da artéria aorta da Sônia. Esse daqui realmente é um órgão no tamanho real. Ela normalmente é impressa a partir de exames de tomografia ou ressonância e que pode visibilizar todos os vasos com bastante riqueza de detalhes e simular as dificuldades que teríamos ao percorrer toda essa tortuosidade. Com o modelo, também dá para avaliar as camadas e os desvios criados pelo aneurisma. Isso permite que os médicos façam testes para diminuir os riscos na cirurgia. Os benefícios da tecnologia para um estudo de caso não param por aí. Além da impressão em 3D, hoje os médicos podem usar um óculos de realidade aumentada. Com ele, dá para entrar na aorta e entender como ela está por dentro. Isso pode fazer toda a diferença na hora do tratamento. Eu posso até andar ao redor da horta ou rodá-la aqui com a minha mão, ampliá-la, reduzi-la e modificar todas as características necessárias para a maior compreensão da complexidade dos casos. Ainda bem que tem a tecnologia hoje em dia. Eu não vejo a hora de terminar tudo. A cirurgia foi delicada e mais invasiva do que a primeira.
2 meses depois, reencontramos a Sônia fazendo o que ela mais queria. Finalmente carregando o neto no colo. Que maravilha, né, doutor Calil? Sem dúvida. A tecnologia proporcionando uma imagem linda como essa, maravilhoso. Agora vamos entender um pouquinho mais dessa aorta, que é uma artéria surpreendente, né? A aorta, o coração, uma bomba que bombeia 5 litros de sangue por minuto no corpo. Ele bombeia, joga o sangue na aorta. E ela leva sangue da cabeça aos pés. É um tubo altamente potente. E vocês podem ver esse vermelho aqui. Ela vai levar o sangue também para a cabeça, né? E a irrigação do cérebro, ela irriga o corpo inteiro. Aí ela dá uma volta, vem por essa parte aqui da barriga e leva... Espera um pouquinho, doutor. Aí, pronto. Isso. Ela vai indo, ela leva sangue para o estômago, para os rins, para o intestino. E aqui ela se divide levando sangue para as pernas e pés. Ou seja, ela leva um tubo potente que leva sangue da cabeça aos pés. E não é retinha, né? É por isso que é tão difícil. Não é retinha. Então, essa aorta que a gente está vendo nesse desenho, e como a Mariana falou, é diferente da aorta real e diferente da aorta que tem em casa, que você falou. Essa piada foi dela antes de começar o programa, né? Mas eu só fiz antes de começar o programa, doutor Calil. Vem pra cá. Aqui a gente vai ver agora em 3D, que é completamente diferente, né? Sem dúvida, né? Porque daí dá para ter uma dimensão essa mesmo, é uma né? montagem em 3D, quer dizer, ela é tortuosa, né? Ela tem curvas. Essa é uma aorta aqui talvez doente, tem um aneurisma, ela é mais dilatada. Essa parte dilatada é o aneurisma. Essa parte dilatada é o aneurisma, que é a dilatação da artéria. Mas vocês veem, essa reconstrução é perfeita, né? E que, obviamente, o cirurgião usa muito isso nessas reconstruções 3D para a técnica cirúrgica, para decidir que técnica cirúrgica que vai ser feita, com muito mais detalhe. E aí vai treinando o procedimento aí também ou só... Pode até treinar o procedimento. Isso não é só feito com uma aorta, como outros procedimentos cirúrgicos também. E essas montagens em 3D ajudam muito na hora da programação cirúrgica. Muito legal. Bom, então, a gente está falando também hoje de varizes, estão falando de tromboses, estão falando da relação entre esses dois problemas, né, doutor Sérgio? Estão falando também como é que o sangue flui nessas artérias, né? A gente tem... existe essa relação, varizes e tromboses? Varizes e tromboses têm uma relação fraca, ou seja, raramente alguém que tem varizes pode ter trombose. Como? O sangue dentro da varize, ele flui mais devagar, daí coagula, e esse coágulo indo para a veia do fundo vira uma trombose. Essa trombose na veia do fundo pode se deslocar aí ao pulmão, dar uma embolia pulmonar. Porque a trombose aí são outras causas, a gente também vai falar sobre isso hoje. Perfeito. Né? Agora, o sangue fluindo, ele aí vai gerar outros problemas. Vamos falar da trombose primeiro, né? Perfeito. Estamos vendo aí a fluência do sangue, né? Isso. Tudo normal. Isso, aqui já formou um coágulo, Mas que é a trombose. Um coágulo agora, trombose. Isso, então trombose é quando forma um coágulo entupindo um vaso. Pode ser trombose na veia ou pode ser trombose na artéria. Aqui um exemplo de uma trombose na veia, porque na veia o sangue vem de baixo para cima em direção ao coração. As causas de trombose são as 3 principais. Ou a pessoa tem uma alteração na coagulação, isso é uma das causas, ou a pessoa tem uma alteração na velocidade com que o sangue passa, ou a pessoa tem uma lesão na parede da veia. É uma das 3 coisas ou um somatório delas para causar trombose, que é o que o vascular chama tríade de Virchow. Tem até um nome. Como chama? Tríade de Virchow, que foi Tríade de Virchow. Que foi quem descreveu isso pela primeira vez. Muito e você bem. consegue explicar todas as tromboses com essa tríade. 3 causas para trombose, a gente vai falar daqui a pouco das causas das varizes. Mas antes, a gente vai ver uma reportagem sobre como tratar as varizes, um novo tratamento chamado endolaser. Quem mostra pra gente é a Valéria Almeida. Um furinho pequeno na coxa e uma fibra com laser na ponta é o que precisa para anular uma safena comprometida. Na técnica conhecida como endolaser, a veia é queimada dentro do corpo. Essa fibra de laser, essa fibra ótica, é ligada num aparelho e vai gerando o calor do laser. E a gente vai puxando essa fibra e essa fibra vai queimando a safena por dentro. Como ela está comprometida, ela atrapalha na nossa circulação.
após uma avaliação médica, ela tem indicação de ser retirada porque ela vai causar vários sintomas, como dores, cansaço, inchaço nas pernas. Em alguns casos, causar até umas manchas acastanhadas na perna, a gente chama de dermatite ocra essas manchas, e abrir até feridas, úlceras. O que a gente vai fazer? A gente vai fechar essa veia, a gente vai ocluir essa veia para o sangue não passar mais nas veias doentes e passar só nas veias que estão funcionando normalmente na circulação venosa da nossa perna. O resultado do endolaser é o mesmo que o da cirurgia convencional para retirada da safena, mas com menos riscos de lesões. Na técnica mais usada, são feitos 2 cortes, um na virilha e outro no tornozelo dos pacientes. Um bastão é inserido por esse caminho e amarrado na safena, que é puxada até ser retirada totalmente. Tem várias veias que estão associadas com essas safenas. Elas acabam sendo arrebentadas também. Por isso que a gente pode ter no pós-operatório inchaço, sintomas de hematoma, um incômodo maior e até lesão de nervo ou dos vasos linfáticos. Para ter uma cirurgia mais tranquila e uma recuperação rápida, a Josélia não pensou 2 vezes. Optou por tratar a safena com o endolaser. Senti um incômodo, dores, e de uns 6 meses para cá eu estou sentindo assim, um pouco de dormência na perna. Essa cirurgia, o tratamento é mais simples e a recuperação é mais rápida, menos dolorido, me deixou mais tranquila. E não é para menos. O procedimento para anular metade da safena dela levou apenas 20 minutos. A safena é tratada e o paciente já sai andando da clínica mesmo, sem repouso, nada. Hoje em dia evoluiu bastante também, mesmo nas técnicas que a safena ela tá superficial, a gente consegue separar o calor, a safena, de estruturas vizinhas. Então a gente consegue afastar nervo para diminuir também o risco de lesão neurológica. Bem interessante. Agora, o doutor Sérgio estava me falando ainda que não há essa técnica no SUS, por enquanto, né? A princípio não tem. Só na cirurgia tradicional mesmo no SUS. Pagando mesmo, né? O endolaser tem que ser. E varia mais ou menos? Entre 2 até 6 mil. Há uma variação aí, dependendo de qual material vai ser utilizado. Vamos entender por que as varizes se formam aqui, doutor Sérgio. A gente está vendo a gente vai ver as veias por dentro. E aí ela tem essas válvulazinhas assim, que ficam se mexendo aí, né? Isso. Para o sangue descer pela artéria é fácil. A gravidade e o coração bombeando ajuda. Para voltar, aí não tem o coração ajudando. Então a gente precisa das válvulas que seguram para o sangue não voltar e a musculatura da perna que joga o sangue para cima. Se isso não acontece, o sangue fica parado e a veia começa a se dilatar. E aí é aquele momento em que a gente vê, até inclusive na perna mesmo, as veias aparecendo, fica até uma coloração diferente, né? Exatamente, isso são as varizes. Pois é, então vamos ver aqui com o Dr. Calil, ele já falou várias vezes, nós temos 2 corações nas pernas, né, Dr. Calil? E quando esses 2 corações não funcionam, mandando o sangue para cima, acontecem problemas, trombose, né? E a trombose, o que acontece? Pode levar... a trombose aqui na perna pode levar a um quadro gravíssimo, que chama embolia de pulmão, né? Esse coágulo ele vai caminhando e vai até o pulmão, né? E entope uma artéria pulmonar. O que acontece? 25% dos casos de embolia pode levar à morte, a óbito. Então, é uma doença bastante grave, que tem que ser diagnosticada logo e tem tratamento. Qual é o sintoma principal? Da embolia por pulmão, falta de ar. Falta de Muitas vezes uma dor nas costas e falta de ar. Súbito? Né? Súbito. Que começa na perna. Não, a perna é a trombose, né? Que muitas vezes é oculta. Você faz uma viagem longa aí de avião, você não percebe. Uma dorzinha que você acha que não é nada, pode ser um trombo, um coágulo na perna. Este coágulo pode subir, né? Doutor Calil, gente que fica muito tempo internada no hospital. Também é muito comum, que acontece muito em pós-operatório. De cirurgia, por exemplo, dessa região do quadril, cirurgias de abdômen, a pessoa fica muito acamada. Por isso que hoje tem prevenção com anticoagulantes no pós-operatório, tem prevenção com meias elásticas, para evitar embolia de pulmão. E é muito comum nas viagens longas, né? E é uma coisa que leva à morte, quer dizer, é uma coisa grave. Agora, se ele... daqui. Outro tipo de trombose é no coração. Ela não vem da perna e não vai para o coração. Isso não. Mas no coração, algumas arritmias podem também formar coágulo dentro do coração. E aí sim, o coração, como bombeia sangue para o corpo inteiro, pode ir para a cabeça.
Então, grande parte dos acidentes vasculares cerebrais que acontecem, o coágulo vem do coração, por arritmia cardíaca ou por qualquer problema no coração. E aí é um quadro bastante grave, que é o chamado acidente vascular cerebral. É o AVC. É o AVC. Pergunta do nosso auditório virtual, vamos ver quem está falando conosco? É a... Gerlânia. Por que as varizes voltam após a cirurgia? A gente vai responder daqui a pouco, depois do intervalo, Gerlânia. Daqui a pouquinho a gente volta. G1 em 1 minuto agora. Olá pessoal, agora de manhã o G1 e a rádio CBN entrevistaram o candidato a presidente Fernando Haddad do PT. Na entrevista, o ex-prefeito de São Paulo disse que, se eleito, não daria indulto ao ex-presidente Lula, que está preso. Para assistir a entrevista completa é só entrar no G1. A série de entrevistas continua amanhã com o candidato Ciro Gomes do PDT. E no Porto de Santos, no litoral de São Paulo, a polícia e a Receita Federal apreenderam mais de 1 tonelada de cocaína. A droga estava escondida dentro de rolos compressores que seriam enviados para a Costa do Marfim, na África. Ninguém foi preso. E no Rio de Janeiro, a chamada Lei do Canudinho passa a partir de hoje a multar bares e restaurantes que oferecerem canudos de plástico. A multa é de R$ 1.650, pode chegar até R$ 6.000 no caso de reincidência. Canudo de papel está liberado e também aqueles laváveis de vidro, inox, alumínio, mas é um debate ainda bem complicado. Mari, Fê. Já tem muita gente levando esses canudinhos de vidro na bolsa, Cauê. É uma ideia boa, né? É verdade. Muito bom, obrigada. Legal, bom Cauê. Trabalho para você. Até mais. Tchau, tchau. Boa terça. Valeu, Cauê. Até mais. Lembra da pergunta da Gerlânia, gente? Olha lá, doutor Sérgio, por que as varizes voltam depois da cirurgia? Pergunta muito comum. Varizes não tem cura, tem controle. O principal problema não é que a paciente não foi bem operada, é que ela não controla os fatores de risco. Ou seja, ela continua fumando, continua acima do peso, continua sedentária, não usa meia elástica, aí vai voltar mesmo. Mas se ela fizer tudo isso, desse jeito que o senhor falou, sem controlar os fatores de risco, volta em quanto tempo? Uma cirurgia muito bem realizada fica 5 até 10 anos sem se incomodar mais com varizes. Mesmo não mudando os hábitos? Se não mudar os hábitos, pode voltar muito antes. Muito antes. Tem que mudar. Bom, e para evitar as varizes, doutor Calil, o que é recomendado? Bom, primeiro são medidas de prevenção, né? Fazer exercício, se manter no peso, né? Isso as varizes. Mas complicações delas, como trombose, é não fumar, né? E outras coisas mais. Mas o principal é uma vida saudável, né? É fazer exercício. O exercício, como a gente fala, exercício é fundamental para tudo. Para a qualidade de vida e para prevenir doença, né? A tua pergunta, evitar varizes, o doutor Sérgio, o grande especialista aqui ao meu lado, mas fazer exercício, né? Se manter no peso, o básico. Tem mais dúvida do nosso auditório virtual, olha lá. A Neia, toma injeção de anticoncepcional. Também pode dar varizes? Às vezes sinto dormência na perna. Tem muitas mulheres que têm essa dúvida, né? Se anticoncepcional tem relação com as varizes. Tem, com certeza. Já super bem estudado. Se tem estrógeno, tem progesterona, pode predispor a varizes. Qualquer um dos hormônios? Qualquer um. Eles fragilizam a parede da veia, fazendo com que ela fique mais fraca e laceie e dilate mais fácil. Então, quem toma anticoncepcional tem risco aumentado para o desenvolvimento de varizes e de trombose também. Se fuma, então? Aí multiplica mais ainda esse risco. Aí o risco de embolia de pulmão. Porque a mulher que tem varizes, que fuma, usa anticoncepcional, então é um risco muito grande de ter trombose e fazer um quadro de embolia de pulmão, que é muito comum. Tá, a gente tem um comentário da internet que chegou aqui agora. Vamos ver quem está assistindo o programa junto conosco. A Suzana, olha, tá falando que tem 2 anos que fiz a cirurgia bariátrica. Depois do emagrecimento, surgiram muitas varizes. O médico disse que eu teria que fazer a cirurgia. Será que existe mesmo essa relação? Pessoas que fizeram a cirurgia de redução do estômago reclamam que aí, depois do emagrecimento, surgiram as varizes. Por que isso acontece? Vamos falar sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo, combinado? A gente volta logo. Vamos lá,
tá chegando o verão. Isso quer dizer que tá chegando quase a reta, mais ou menos, final do projeto Bem Verão. Metade já foi. Tá chegando também um grande desafio para eles. Correr 5 quilômetros, Mari. Demais, hein? Será que eles conseguiram? Anderson Frigo mostra pra gente agora. Na véspera da primeira prova de corrida, uma crise de insônia. Sei várias vezes que eu tinha perdido o horário. Tô muito ansiosa. É hora de despertar. Agora eu vou tomar meu café, uma bananinha com aveia. Eu tenho a minha crepioca. Kiwizinho, que eu gosto muito de comer de manhã. As pernas já tá começando a correr sozinho por conta. Então vamos que vamos, galera. Em meio a tanta gente, os 10 participantes do Bem Verão. A gente chega a se emocionar, porque é uma coisa que a gente não pensava que tinha capacidade de conseguir um dia. São 5 quilômetros. Vai ser um desafio? Com certeza. O melhor da minha vida. Eles desbravam subidas e descidas de Foz do Iguaçu. Pra mim era só pros magros. Metade da prova e, claro, o cansaço pega. Será que vai dar? Eu espero que eu consiga terminar a prova sem caminhar. Mas confesso pra você que eu tô bem empolgado. Eu acho que eu vou com tudo. Esse com certeza é o momento mais especial pra eles, ó. Cruzar a linha de chegada. Vai, Lu! Vai, tá chegando! Força! E aí, Márcia? Consegui. Qual que é a sensação? Boa. Muito cansada, mas a sensação é melhor ainda. Poder chegar para as pessoas e falar, olha, eu concluí a prova, cheguei bem. Minha primeira competição, minha primeira corrida. Que seja a primeira de muitas. Parabéns. Parabéns. Só quem correu sabe o que é. Pois é. Agora, vamos falar um pouquinho da relação de bariátrica com varizes. A gente recebeu aquela mensagem falando que ela ficou com muitas varizes. Depois o médico até sugerindo fazendo uma cirurgia. Quem faz a bariátrica fica com varizes mesmo? Na verdade, já estavam lá. O que aconteceu é que ela perde peso, né? Uma pessoa que faz cirurgia bariátrica perde 30, 50 quilos. A gordura some e as varizes aparecem. Elas já estavam lá. A obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento de varizes muito importante. E tem que operar? A maioria das vezes, esses pacientes têm muita dor, a gente indica a cirurgia sim. A gente falou aqui de trombose, doutor Calil. Vamos ver alguns sinais de alerta para essa doença, que pode ser muito grave, né? Então, vamos lá. Sinais de alerta são esses aí. Na perna, dor na perna, inchaço, de uma hora para outra. Esse é o mais clássico. As duas coisas ao mesmo tempo? Pode. Você pode ter dor e muitas vezes não notar o inchaço e já tem um coágulo ali, já tem um trombo ali. Por isso que é muito traiçoeiro, né? Ou você pode ter o inchaço junto, isso vai chamar mais atenção. Normalmente é de uma perna só. Então... Sem dor. Às vezes dói e às vezes não dói. Mas muitas vezes o clássico é ter dor e inchaço. Sim. E você tem que procurar o diagnóstico, porque se você tiver um coágulo, tiver uma trombose na perna, pode levar uma embolia de pulmão. Como já falamos, que é um diagnóstico, uma doença grave. Uma doença grave. Pergunta da internet, tem mais gente querendo falar conosco. Endolaser, ou aplicação da espuma. A gente já falou sobre isso aqui no programa. Qual seria mais recomendável? O Carlos está perguntando. Isso é para varizes, né, doutor Sérgio? Isso. Você tem que saber indicar qual é o melhor tratamento para cada paciente. Por exemplo, quando eu estou querendo evitar de fazer uma cirurgia, eu faço espuma. Uma paciente que tem dor e muita varizes e a gente não está muito pensando em estética, eu faço espuma. Quando ela tem uma preocupação estética, não quer que fique nenhuma marca, eu indico o endolaser. Porque o endolaser ele é menos agressivo e não deixa marca nenhuma. Agora, lembrando que se recomenda não tomar sol depois de operar. Porque tem paciente que fala que fica com a perna manchada, mas na verdade ela ficou no sol depois que operou. Não pode. Tem mais uma dúvida. Vamos ver aqui agora, doutor Calil. Olha lá. Juliana, retirar a safena pode causar algum problema ao corpo? Tipo, pro coração? Não, faz falta? Pro coração não. Pessoas até que têm varizes, muitas vezes têm indicação cirúrgica, porque está bem indicado, com dor, pode formar trombose. Não vou operar varizes porque posso precisar um dia para a chamada ponte de safena, aquela cirurgia que usa, não. Tranquilo, não tem problema nenhum, trate suas varizes, diminua o risco de trombose, que uma cirurgia de varizes não vai comprometer o coração de jeito nenhum.
Muito obrigada pela participação de vocês. Voltem Muito bem, sempre. doutor Calil. Muito obrigado, doutor Sérgio. Valeu, doutor Calil. Então tá, amanhã, Mariana, amanhã. Ai, adoro. Amanhã é quarta ainda, gente. que Vem aí beleza. Fátima Bernardes com mais um encontro. A gente se encontra amanhã. Se cuidem.